Tu já reparou que tem algo de errado com o mundo? Já reparou que as pessoas sofrem e como o ser humano é muito ruim às vezes? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, que vai abordar justamente esse tema essencial para entender a nossa necessidade de Cristo, o pecado e a queda do homem. Esse capítulo vai explicar como o pecado entrou no mundo e o impacto que ele teve na humanidade e como Deus, na sua graça, providenciou um Salvador para resolver toda essa situação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender então é como o pecado entrou no mundo. Tudo começou há muitos anos atrás, centenas, milhares de anos atrás, talvez milhões de anos atrás, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Éden. Deus havia dado um mandamento claro para eles, mas eles escolheram desobedecer, levando toda a humanidade à queda junto com eles. Adão, como representante legal de toda a humanidade, transmite as consequências do seu pecado para todos os seus descendentes. Não é que nós pagamos pelo pecado específico que Adão cometeu, mas é que nós herdamos como que uma doença genética a incapacidade de não pecar. Assim, nós somos culpados pelos nossos próprios pecados que nós mesmos cometemos. E nós não conseguimos não cometer por conta dessa genética que nos é transmitida e nos faz pecadores. Em Romanos 5,12, nós lemos que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram sem exceção. Outro ponto que nós precisamos entender é o estado de corrupção da humanidade após essa queda. Depois da queda, todos que nascem com uma natureza pecaminosa. Como eu disse, isso é o que nós chamamos de transmissão do pecado original. Não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque já nascemos com uma inclinação para o pecado. Esse estado vai nos tornar incapaz de fazer o bem verdadeiro e de nos oferecermos como oferta agradável a Deus. Esse pecado ele vai trazer uma separação entre nós e Deus. Então nós não conseguiremos mais agradar a Deus com perfeição. Lá em Salmo 51, versículo 5, nós lemos que nós nascemos em iniquidade e em pecado a nossa mãe nos concebeu. Então, desde a nossa concepção, nós temos essa natureza em nós. Em Efésios 2:1, nós lemos que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados. Só que a transmissão do pecado para toda a humanidade, ela se dá de uma forma curiosa, porque significa dizer que a natureza, por natureza, nós estamos afastados de Deus e sob a sua justiça. Por acaso você já reparou que tem alguma coisa de errada com o mundo? Como as pessoas sofrem tanto e por que algumas são tão ruins? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 da nossa confissão de fé. E nós vamos entender qual é a nossa real necessidade de Cristo. Por que nós precisamos de Jesus? E tudo isso se resume a pecado e queda. Essas duas palavrinhas são as duas palavras centrais para entender esse assunto. Primeiro, como o pecado entrou no mundo. Tudo começou há milhares, milhões de anos atrás, com a desobediência de Adão e Eva no Éden. Deus ele havia dado uma ordem, um mandamento. Claro que eles podiam obedecer, mas eles escolheram desobedecer, e isso levou toda a humanidade à queda. Adão, como um representante de toda essa humanidade, transmitiu as consequências do seu pecado para todos os seus descendentes. Note que eu disse que ele transmitiu a consequência, não o seu pecado, para os seus descendentes. Romanos 5, versículo 12, nós lemos que o pecado entrou através de um só homem, e por causa disso também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, não apenas Adão, mas todos os que vieram depois de Adão também pecaram, e por isso também estão condenados à morte. E depois da queda, todos, sem exceção, nascem com uma natureza inclinada ao pecado. Isso é o que nós chamamos de inclinação ao pecado, ou a hereditariedade do pecado original. Nós somos pecadores porque nós nascemos com a natureza. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. É justamente o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. Esse estado nos torna incapazes de fazer o bem verdadeiro e incapazes de agradar a Deus verdadeiramente. Lá no Salmo 51, versículo 5, nós vemos Davi declarando que ele nasceu na iniquidade e em pecado a sua mãe o concebeu.
dizendo que o seu pecado não veio depois que ele tomou uma consciência ou que a sociedade o corrompeu, mas desde o ventre. E em Efésios 2, versículo 1, nós lemos que Deus nos deu vida estando nós ainda mortos no nosso pecado. Só que por causa de Adão, todos os seres humanos nasceram em pecado. Até aí, beleza. Mas o que isso significa? Isso significa que por natureza, de forma natural, nós não saímos da estaca zero. Nós estamos, na verdade, afastados de Deus e sob a sua justa condenação. Porque o pecado ele afeta todas as áreas da nossa vida, seja os nossos pensamentos, seja as nossas emoções e as nossas ações. Em Romanos 3:23, nós lemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não foi que alguns pecaram, mas todos os homens pecaram. Em Gênesis 6:5, nós lemos que o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos da humanidade e do seu coração eram continuamente má. Nós vemos que o pecado chegou em todas as áreas da nossa vida. O pecado, então, ele trouxe a morte física, espiritual e a morte eterna. Sem a graça de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. A morte física é a separação da alma e do corpo. A morte espiritual é a separação de Deus. E a morte eterna é a condenação final dos que permanecem nesse pecado. Em Romanos 6, versículo 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte, ou seja, a paga por pecar, o recebimento que você terá por pecar é a morte. Mas o dom gratuito ou o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A boa notícia é que, mesmo diante dessa realidade terrível, Deus, na sua misericórdia, providenciou um Salvador, que é Jesus Cristo. Jesus ele veio para resgatar o seu povo do pecado e trazer reconciliação entre o homem e Deus, famoso religare, da onde vem a nossa palavra religião. O pecado ele é um lembrete constante da nossa total dependência da graça divina. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, nós lemos que porque como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados.